Lucas 22, verso 31 até o 34. O meu pretexto, ele diz assim: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, afirma o teu irmão, confirma o teu irmão. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, porém, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, sentar no teu lugar. Não sei o que vai ser. Eu estava procurando uma palavra nessa tarde, e quando eu olhei essa palavra, Deus falando comigo, eu já ministrei parte dela no meio de outro texto durante essa semana. Mas o pretexto, ele diz assim: não siga, o tema da mensagem, não siga este caminho. Nós olhamos esse texto e nós olhamos a vida de Pedro. Eu queria que você prestasse muita atenção, ficasse muito focado e aproveitasse o que Deus tem nessa noite. Pedro, ele é avisado por Deus, pelo próprio Jesus, de algumas coisas. Ele é chamado a atenção. Jesus, ele diz assim para Pedro: Pedro, não siga esse caminho. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não fala o que você não sabe, não anda um caminho que você realmente não quer caminhar. Porque na verdade o que Jesus estava dizendo, falta muito uma palavra de posicionamento. Deus está querendo de nós posicionamento. E quando Pedro começa a falar com Jesus, ele começa a falar umas coisas sem sentido, mas é só da boca para fora. Não é isso que Deus quer. Não siga esse caminho. Muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus quer e vamos seguindo sem saber realmente a profundidade daquilo que estamos falando. Muitas vezes sai coisas da nossa boca que a qual nós não vamos viver, nós não vamos manter como princípio, nós não vamos defender aquilo como princípio, mas nós lançamos para fora. E eu gosto do que o apóstolo Tiago, do que Tiago fala. Ele diz assim, que aquilo que sair da nossa boca ou amaldiçoa ou abençoa. E nós fomos chamados aqui para ser abençoadores. Aleluia. Servo de Deus não é chamado para outra coisa, ele é chamado para ser abençoadores. Mateus 5,37 vai dizer assim, que a nossa palavra, tudo que nós falamos, tudo que sai da nossa boca deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Deus está dizendo para nós assim, Ele quer de nós posicionamento em relação a tudo. Em relação ao nosso estilo de vida, em relação às nossas palavras, em relação aos nossos hábitos e assim por diante. Afastar ou aproximar-se de Deus é o resultado não de um acontecimento único. Muito pelo contrário, é um estilo de vida, é uma forma de vida. Pedro, ele tinha acompanhado Jesus em vários sentidos, mas ele não tinha entendido o princípio principal. Ele não tinha entendido que Jesus precisava passar por aquilo ali. Então ele questiona Jesus por aquilo que Jesus ia passar e estava falando ali. E Jesus está dizendo assim, Pedro, tu não sabe o que tu está falando. Você precisa entender que eu te chamei para coisas maiores. Mas para viver coisas maiores, primeiro, muitas vezes nós vamos ter que recuar. Muitas vezes nós vamos ter que aprender algumas coisas. Quantos de nós, muitas vezes, fala tantas coisas e depois, eu não queria dizer isso, eu não pensei dessa forma, não é assim que eu sou, não é assim que eu penso, não é assim que eu acho, porque nós estamos motivados por alguma situação, por algum movimento, por alguma palavra,
ou por alguma circunstância a qual nós fomos acometidos. Então Jesus ele chama Pedro e ele alerta, né? Mas, veja bem, afastar-se ou aproximar-se de Deus é resultado não de um acontecimento único, mas de uma constante caminhada em uma das suas direções. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está em determinada situação. Nós estamos em determinada situação por causa de uma constante ação da nossa própria vida. Nós somos o resultado daquilo das nossas escolhas. E o Senhor está dizendo assim: não ande por esse caminho, não é desse jeito. E muitas vezes, eu mesmo, estou falando por mim, muitas vezes falo coisas que não deveria falar, ajo de uma forma que não deveria, e depois preciso corrigir para que aquilo não continue na minha vida. Deus está dizendo assim, que a nossa rota, o nosso caminhar, ele deve ser sim, sim, não, não. Sabe, às vezes parece que nós como cristãos não estamos entendendo o que está sobre nós, e quem nós somos. Qual a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. O vosso parecer deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O que é verdade deve ser mantido. O que não é verdade deve ser tirado da nossa vida, né? Por isso, não siga ou não prossiga pelo caminho do retrocesso espiritual. Muitas vezes na nossa vida, por não entender o que está acontecendo, nós vamos tomando decisão, vamos dando passo e vamos esfriando espiritualmente. É um retrocesso espiritual na nossa vida. Vamos perdendo a nossa essência. Isso acontece com todos nós, sem exceção. Passamos por isso, passamos por fase e precisamos aprender, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, Deus está trabalhando, não somente naquilo que dá certo na tua vida, mas naquilo que não dá certo também. E Deus trabalhou naquela questão do posicionamento de Pedro: estou pronto, eu vou contigo, vou morrer, se for para a prisão, eu vou para a prisão. E Deus está dizendo: não é assim, você não, na verdade você não vai fazer isso. Você está falando que você não vai fazer. E nós não podemos pensar diferente, porque para nós hoje também não é diferente. Muitas vezes falamos coisas e não fazemos. Deixamos escapar da nossa vida algumas coisas e não seguimos aquilo ali. Então nós precisamos entender, nós fomos chamados para viver o sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Não está na palavra, não deve ser da nossa boca. Não está na palavra, se a palavra fala que nós devemos buscar alguma coisa, devemos buscar aquilo e mudar o nosso estilo, a nossa forma de vida, porque Deus não quer nós daquela forma. Ninguém se desvia da noite para o dia. Isto é, um processo gradativo. Ou ninguém morre da noite para o dia, ou ninguém cresce da noite para o dia. Tudo na nossa vida é um processo gradativo ou degradativo. Tanto faz, depende para o lado que nós vamos olhar. Muitas vezes estamos morrendo espiritualmente, mas estamos lá: Senhor, eu vou contigo para a prisão. Pode acontecer, que nem na pandemia, pode acontecer o que acontecer, que eu morro, mas eu não largo. E a verdade é que a maioria larga na hora da necessidade de verdade, na hora de nós mostrarmos que somos cristãos. Hoje é noite de Santa Ceia, hoje é noite que nós dizemos assim: Senhor Jesus, pode vir que eu estou pronto, porque até que Ele venha, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele morreu, sim, Ele morreu, mas Ele reviveu, e para nós reviver nós temos que morrer também. Aleluia. Né? Então temos que cuidar da nossa vida espiritual para que a gente não esteja diminuindo. Ou seja, não estamos como Pedro, ele apressadamente falando coisas que nós não vamos viver, sendo apressado nas nossas palavras. O vosso parecer seja assim, sim, não, não. O que Jesus está falando? Seja transparente. O Senhor quer intimidade com nós. Nós só vamos conseguir a nossa vida espiritual se nós tivermos intimidade com Deus de verdade. Assim como a comunhão e a intimidade com Deus também coloca para mim lá Provérbios capítulo 4, verso 18, bem rapidinho. Se é rápido lá para mim, para eu acompanhar essa mensagem. Provérbios 4, 18. A nossa intimidade com Deus, ela é algo extraordinário que precisa acontecer
dia a dia. Como que eu vou servir a Deus? Não adianta falar. Não siga o caminho de pronunciar coisas, de anunciar coisas que nós não vamos viver. O caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais, até o dia estar totalmente claro. Sabe qual é a vontade de Deus na nossa vida? O que é que Deus está fazendo na nossa vida? Deus está clareando a nossa vida. A nossa vida é como se fosse uma parede escura. Aí nós vamos lá e passamos a primeira camada de tinta. Não cobriu, porque aquela parede está muito escura. E a tinta não era forte o suficiente. Ela não é o sangue de Jesus. Ela não era forte o suficiente para cobrir. Aí nós olhamos, mas não ficou bom. O que nós vamos fazer? Vamos lá e passamos a segunda camada. Mas ainda não ficou bom. Vamos lá e passamos a terceira camada. Até que aquela parede fique totalmente clara. Jesus está trabalhando na nossa vida de tal maneira que todas as coisas estão cooperando para nós chegar lá na frente e estar transparente diante dele. A luz na nossa vida, ela precisa ser emanada a cada manhã mais ainda. Um cristão não pode emanar da sua vida outra coisa a não ser a luz do Senhor Jesus. Aleluia. Fala para quem está do teu lado assim: o brilho de Jesus precisa estar na tua vida. Sabe, muitas vezes, espiritualmente falando, estamos apáticos. Quando você olha para uma pessoa apática, ela parece estar amarelada, né? Parece que alguma coisa não está bem com ela. Ela está apática. Estamos apáticos, fracos, sem entendimento daquilo que está acontecendo. A luz de Jesus precisa brilhar na nossa vida. Espiritualmente, você não está hoje como estava há um ano atrás. E não pode estar. Você não está hoje como estava ontem, não, pastor. Mas o ano passado foi um ano tão abençoado. Eu estava tão cheio de poder. Não, você estava tão cheio de você mesmo. Porque na vida do cristão é como se fosse uma escada. Cada dia se sobe um degrau. Amanhã eu vou ser melhor que hoje. E depois de amanhã eu vou ser melhor do que amanhã. O ano que vem eu preciso ser melhor do que esse ano. E aquilo que vai acontecer na minha vida, ele precisa ser gradativamente. Pastor, mas eu diminuí, eu aquilo. Não importa o que aconteça, importa aquilo que nós vamos fazer daqui para frente, porque o Senhor está querendo que a nossa vida cada dia mais emane a sua glória, emane a sua luz, emane o seu poder, emane a sua unção. Então não fomos chamados para ser como Pedro, mas ao mesmo tempo somos como Pedro. Porque muitas vezes na nossa caminhada nós vamos falando muitas coisas. Sabe, nós vivemos muito pela emoção, pelo sentimento. E esquecemos de quem nós somos. O que é realmente ser um cristão? Eu não estou motivado, hoje eu não vou. Ou seja, eu só vou porque eu estou motivado, eu só vou porque eu tenho um benefício, eu só vou porque alguma coisa está me atraindo, eu só vou porque eu tenho uma obrigação. E é isso que tem que sair de nós. Nós temos que estar aqui porque nós amamos Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que estar aqui porque Ele pagou o preço pela nossa vida. Temos que estar aqui porque nós amamos o nosso Deus. Esse é o passo fundamental. Eu estou aqui, mas eu estou forçado. Não, está errado. Se eu estou forçado, se qualquer coisa está acontecendo na minha vida, eu preciso mudar. Muitas vezes eu também fiz isso. Mas se eu não mudar, não entender que eu estou aqui porque eu amo Jesus, então a minha vida, ela vai continuar da mesma forma. Fala para quem está do teu lado assim, fala: você precisa estar aqui porque você ama Jesus. E aquilo que Ele vai fazer em você é maior do que você. Eu já fiz muitas representações, mas uma delas me chama muita atenção. Não tem como você botar algo dentro de um vaso que já está cheio. E é isso que Jesus estava falando.
É isso que Jesus fala para Pedro: Pedro, você está cheio de você mesmo. Você precisa renunciar, você precisa tirar isso de você. Não siga esse caminho, Pedro. Não siga esse caminho. Você vai se complicar. Você está cheio de você mesmo. Eu gosto desse, eu gosto muito de falar sobre a vida de Pedro. Porque, na verdade, nós somos esse cara. Nós somos, muitas vezes, muitos de nós é rampante, né? Tem essa pegada, e enfim, tem essa coisa do ímpeto, do momento, do ânimo, do afago, do calor daquele momento. Nós temos isso. Mas isso não nos ajuda. Isso nos prejudica. E nós precisamos entender claramente. O texto, ele revela um grande problema: não reconhecer as nossas fraquezas, né? E friezas espirituais. Jesus estava vendo que Pedro estava com problema. Satanás tinha pedido para se andar com Pedro, porque Pedro tinha dado algumas brechas. Satanás tinha pedido para Deus para se andar com Pedro, com os discípulos. E Jesus disse assim: Pedro, cara, baixa a bola, né? Menos, não é? Jesus vai falar assim: cara, menos. Satanás pediu para se andar com você, porque veja bem, quando Satanás quer se andar com uma pessoa, é porque aquela pessoa tem portas, tem áreas abertas, a qual ele tem o direito. E Jesus disse: eu intercedi por você. Eu intercedi por você. Então por isso que Satanás não está te andando. Então baixa a tua bola aí, Pedro, porque não está com essa bola toda não, né? É isso que Jesus está falando. Muitas vezes nós somos mais crentes do que parecemos. Temos que botar o pé no chão para ser crente de verdade. É o sim, não da palavra de Deus. É o chamado a ser diferente. Jesus adverte Pedro sobre uma conversão genuína. Quando se converteres, a minha versão ela fala claramente sobre isso. Quando se converteres, sabe? É Jesus dizendo assim: você não está convertido. No verso 32 ele diz assim: mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, o que Jesus estava falando? Primeiro cuida de você, porque depois que você estiver bem verdadeiramente, então você vai poder ajudar as pessoas. Então quando te converteres, confirma teus irmãos. Você não está com essa bola toda, Pedro. Sabe, queridos, muitas vezes eu olhar para mim, eu preciso de ajuda. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela transforma a nossa vida. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra até as profundezas da nossa alma. Ela faz separação da alma e da medula. Aleluia. Ela mostra para nós, ela tira aquilo que serve e aquilo que não serve. É Deus dizendo assim para nós: eu quero cristãos verdadeiros. Eu quero homens que realmente sejam cristãos convertidos, que morram pelo Evangelho, que se entregam pelo Evangelho, que confessem simplesmente o Evangelho. Não falem coisas que não vão viver. Deus está dizendo para nós. Mas Pedro não aceita quando Jesus fala assim. Pedro não aceita. Senhor, estou pronto para ir contigo, para a prisão, como para a morte. Mas não era verdade. E nós vamos ver na disseminação, no decorrer dessa ministração. Pedro não estava pronto, mas ele estava colocando a sua vida como se ele estivesse mais do que pronto. Deixa eu perguntar para você: se está pronto a morrer por Jesus? Você está pronto a morrer por Jesus? Amém. Se colocasse você num paredão hoje aqui, se a igreja fosse arrebatada agora, nesse momento, será que eu estou pronto a subir com Jesus? Ou será que talvez eu ficaria na terra também? É um questionamento que nós precisamos fazer da realidade para com Deus, filhos. O
dia vai chegar e nós vamos ser colocados à prova. E nós precisamos ter a decisão clara no nosso coração. Se começarem a tirar tudo de você e você ficar sem nada, qual vai ser teu comportamento? Se você perder tudo que tem, se você perder tua família, os parentes, amigos, se você perder os filhos, eu tenho feito muito essa pergunta para Deus, para entender qual é o posicionamento, o que Deus está querendo de mim. Pedro não aceita aquela situação, porque ao olhar de Pedro, cara, eu estou andando com você, eu estou aqui do teu lado, cara, olha o tete a tete aqui, estou junto contigo, estou no monte contigo, estou lá junto com os pobres, estou nas casas contigo, onde tu está? Eu tenho cajado, eu tenho bala na agulha. E Jesus olha para ele e diz: Pedro. Ele nem fala Pedro. Ele usa o primeiro, antes do nome ser transformado, ele usa Simão. O que Jesus está falando? Às vezes a gente não entende essa parte espiritual. O que Jesus está falando com isso? Quando nesse momento que ele já tinha mudado o nome de Pedro, Jesus está dizendo assim: você precisa se converter, Pedro, de verdade. Você precisa mudar de vida. Você precisa ter o teu sim, sim, não, não. Sabe? Servir a Jesus é se entregar para Jesus de verdade. O que os outros vão pensar de mim, isso não importa. Ai, mas os meus irmãos não gostam de mim, isso não importa. Jesus gosta de você, está tudo certo. Jesus ama você, está tudo certo. Jesus pagou o preço pela tua vida, está tudo certo. Você precisa seguir. Não siga esse caminho, não siga essa direção, né? Hoje não é diferente, a maioria, ela não admite. Imagina, estou pronto a morrer por Cristo. Será que estamos prontos de verdade? Será que estamos prontos de verdade? Se Jesus viesse agora, quantas pessoas tinha que perdoar antes de subir? Se Jesus viesse agora, quantos perdão eu tinha que pedir? Quanta humilhação eu tinha que fazer antes de subir diante dele? Quanto eu tinha que reconhecer que eu estou achando de mim mesmo? Eu sou um cristão, sou isso e aquilo. Eu já tenho status, já tenho posicionamento. Sabe uma das coisas que Deus falou comigo? Tu não é nada. Te converte. E nós não temos nada, nós não somos nada. Quem tem alguma coisa é Deus. Quem pode alguma coisa é Deus. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus. Quem faz milagre é Deus. Quem age é Deus. Quem deixa de agir é Deus. Se eu tiver tudo e não tiver Cristo, eu não tenho nada. Se eu não tiver nada e tiver Cristo, eu tenho tudo. Essa é a verdade. Servir a Cristo não é... Muitas vezes nós pensamos que precisa ter determinadas coisas. Não precisa ter nada, não. Se você serve ao Senhor Jesus de verdade, você vai ficar posicionado onde Deus te colocou. Você não vai tirar o teu pé. Porque com Cristo você é mais do que vencedor. Com Cristo você é mais do que vencedor. Mas sem Cristo você não é nada. E Jesus está dizendo: Pedro, cara, baixa a bola para você realmente estar com... Baixa a bolinha aí. Você não tem nada. Você não está entendendo. E se eu tirar a mão daqui, você, né? Satanás já se anda contigo aí. Você só não está se andando agora com Satanás aí porque eu impedi. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus está dizendo para nós também. Para de achar que tem alguma coisa. Para de achar que é alguma coisa. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Aleluia. Sabe a melhor coisa que nós podemos fazer diante de Deus? Nos humilhar diante dele. E as pessoas, pastor, se virem, nos humilhar diante dele. Eu não vou carregar ninguém para o inferno. Pode ter certeza. Eu quero ir para o céu. Se eu precisar pedir perdão,
Eu já fiz isso diante da igreja um monte de vezes, vou fazer quantas vezes for necessário. Se eu ofendi alguém, eu vou corrigir. Porque eu não quero. Eu já assisti coisas terríveis. Eu não quero correr o risco de a minha vida não agradar a Deus. E Deus diz assim: Vanor, baixa a tua bola, cara. Tem demais aí. Baixa a tua bola. Então não é tudo isso, não. Talvez Deus está dizendo para alguns de nós aqui: baixa a tua bola, filho. Você está com a bola muito cheia, quando na verdade tu é uma bola murcha, né? É isso que Deus falou para Pedro: tu é uma bola murcha e tu não está entendendo. Sabe, é nós entender quem nós somos em Cristo. E quem nós somos em Cristo, isso vai falar no longo da nossa história. Um momento não fala quem eu sou. A minha história com Cristo, ela vai falar quem eu sou. As ações que eu tenho nessa história, minha história de vida, meu percorrer, meu tempo com Deus, né? O texto ele ensina que a queda começa quando achamos que estamos bem. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Ele diz assim: quando eu acho que estou forte, na verdade eu estou fraco. Quando eu acho que eu estou fraco, eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu busco a Deus. Quando eu estou forte, eu só, eita glória, xaramanalaika. E daí começa, né? Existe muito do erro. Existe muito do erro. Sabe qual é o maior dom que Deus deu para a humanidade? Amor. Amar. Suportar. Suportar. Se eu sou capaz, me deixou na mão. Se eu sou capaz de suportar, eu sou capaz de ser um crente fervoroso. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos ver se esse tem. Vamos ver se esse embala aqui. Esse aí. Som. Arruma aquele lá que esse aqui tá baixo. Glória a Deus. Eu preciso aprender passos que me levam a ter uma vida plena com Deus. Primeiro passo. Ou me levam a me afastar de Deus. Primeiro passo me leva a me afastar de Deus. Sono espiritual. O apóstolo Paulo fala assim: desperta o tu que dormes. Por que o apóstolo Paulo vai falar isso para a igreja? Porque muitas vezes a igreja, ela está dormindo. Ela serve a Deus, mas na verdade ela está dormindo. Estou dentro da igreja, participo do culto, eu estou cheio de atividade, mas cadê a presença de Deus de verdade? Cadê a unção? Cadê a palavra? Cadê a vida de Deus? Cadê os frutos do Espírito? Cadê o amor na vida de uma pessoa? Aleluia. Está com a bola cheia, na verdade está com a bola murcha. Não tem nada de Deus. Muitas vezes é assim. Então nós temos que entender que a nossa vida, ela passa por muitas situações, muitas circunstâncias. Aqui tem pilha, se lá não tem. Mas lá tem. Tem 2 caixas. Nossa vida passa por muitas circunstâncias. Sono espiritual, indo para o caminho da queda espiritual. Vamos brincar um pouquinho? Fala assim para quem está do teu lado: Deus me livre. Deus me livre. Queda espiritual é uma coisa terrível na vida da pessoa. Mas muitas pessoas estão indo e não estão enxergando. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Já tinha que trovão de volta. Glória a Deus, né? A mesma coisa que aconteceu com Pedro. Estou do lado de Jesus. Cara, vou contigo para onde quer que você for. Se for para a prisão, eu vou junto. Se você vai morrer, eu morro também. Mentira! Ele estava com a bola cheia. Jesus disse: tu está com a bola murcha, cara. Tu não tem nada.
Quando te converter. Eu gosto dessa passagem. Cara, Pedro estava 3 anos com Jesus. E depois de 3 anos ele disse: quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Muitas vezes achar que estar bem não é estar bem. Viver um movimento, uma circunstância não é estar bem. Porque nós podemos estar numa apatia espiritual. Né? A apatia espiritual é o primeiro passo da decadência espiritual. Vou falar, nós acabamos de ler. Bota o verso. Não, eu leio aqui mesmo. Verso 39 e 40 desse mesmo capítulo. Diz assim: e saindo foi. Está falando da vida de Pedro. Logo em seguida do que aconteceu. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou aquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai um pouquinho para frente. Uma horinha depois Jesus volta. Dormindo. Bola cheia estava dormindo. Jesus olha, não. Mas eu acabei de falar. Jesus, eu acredito que essa palavra de Jesus, ele fala assim: cara, vocês não puderam orar 1 hora comigo? Vocês não puderam orar 1 hora comigo? E estava ali atrás você estava dizendo que ia morrer comigo. Quantas vezes nós estamos nessa condição? Como cristão, parece que quando as coisas saem do nosso controle, parece que Jesus não existe mais, o mundo acabou, quando na verdade não é verdade. O verso 45 e 46 ele diz assim: e levantando da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. 2, 3 horas antes, ele queria morrer com Jesus. 2, 3 horas depois, ele está triste. Que tristeza é essa que estava do lado de Jesus e ele não estava aguentando? Aí ele fala no 40: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Sabe, é a apatia espiritual. Parece que está bem, mas não está bem. Porque não aguenta. Quando vier a tempestade, não aguenta. Quando a prova vier, não aguenta. Quando a dificuldade, quando o desafio vier, não aguenta. Estamos sendo chamados para ser cristãos com a unção do Espírito Santo em sua vida. Quem tem unção, ora. Quem tem unção se manifesta. Ele não espera as coisas acontecerem. Sabe, uma das coisas que mais nos mata é que nós começamos a olhar para dentro de nós e nós começamos a identificar o defeito dentro de nós. Nós sabemos: estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou angustiado, eu estou desanimado, eu estou entristecido. Nós olhamos para dentro de nós e nós conseguimos ver que alguma coisa está errada. Mas o que acontece na nossa vida é que nós não fazemos nada para mudar aquilo que está errado. E o mudar aquilo que está errado significa se posicionar mais próximo de Jesus. Que interessante, né? Estava pronto para morrer por Cristo, mas não estava pronto para orar 1 hora com Cristo, né? Eu estou pronto para ajudar as pessoas, mas eu não estou pronto para orar, tirar um tempo diário para orar pelas pessoas. Estou pronto para fazer tudo por Cristo, mas eu não estou pronto para interceder. Eu não estou pronto para tirar tempo, eu não estou pronto para sacrificar, eu não estou pronto para tolerar, eu não estou pronto para amar mais, eu não estou pronto para perdoar, eu não estou pronto para passar por cima,
Eu não estou pronto para baixar meu ego. Eu não estou pronto para vencer como deveria vencer. Sabe, muitas vezes, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós achamos que ela parece que ela traz só o contexto do benefício. Nós temos que estar pronto para seguir a Jesus. Sim, com certeza. Que nós esquecemos que seguir a Jesus vai nos custar. Muitas vezes vai custar o nosso orgulho, vai custar a nossa humilhação. Nós vamos ter que nos humilhar, nos prostrar diante dele. O homem que tenta orar, ele descobre a que distância de Deus ele se encontra. Porque, veja, Jesus estava a poucos passos do apóstolo Pedro. E ao mesmo tempo, ele estava como se estivesse a milhas e milhas de distância, porque Pedro não estava nem aí. Se Pedro estivesse orando, ele saberia quando o mestre estava vindo. Ele estava atento, ele estava percebido daquilo que estava acontecendo, da necessidade daquele momento, do estar vigiando, do estar pronto realmente a seguir. Estou pronto para morrer contigo, mas não estou pronto para orar contigo. Uma hora há uma grande diferença aqui, né? Muitos estão assim. Não estou indo na igreja, mas estou orando, estou lendo a Bíblia. Não estou longe de Cristo. Isso é uma mentira, porque a igreja primitiva, por mais que a igreja primitiva, nós olhamos para a igreja de Corinto, principalmente a igreja de Corinto, ela é uma igreja, conforme considerada pelos teólogos, uma igreja menina, com muita meninice. A igreja primitiva, ela andava junto. Sabe? Quando eu vou ministrando essa palavra, Deus vai falando assim: estar pronto para seguir a Cristo é estar pronto para aceitar, morrer pelas pessoas, pelo pecador, ajudar, interceder, estar junto, apoiar, motivar. É muito mais do que nós precisamos fazer. Amar. O amor cobre uma multidão de pecados. Aleluia. Ser cristão é muito mais. O segundo ponto: distanciamento espiritual, indo para o caminho da queda espiritual. Lucas 22, 54. Ele fala, tem um texto bem interessante. 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Ponto está aqui. E Pedro seguia-o de longe. E Pedro seguia-o de longe. Não dá para seguir Jesus de longe. Não dá para ter reservas. Eu quero estar próximo, mas tem os anciãos. Eu quero estar próximo, mas tem os soldados, vão me prender. Na questão de Jesus não tem como nós colocarmos barreira. Nada pode ser empecilho entre mim e Jesus. Porque servir a Jesus, ele tem que estar na seguinte condicional: se eu não tiver nada, e eu tendo Jesus, eu tenho tudo. Pastor, eu estou passando fome, e eu tenho Jesus. Se eu morrer, eu morro com tudo. Eu tenho o mundo inteiro, e eu estou cometido numa doença mortal. Eu posso dar o mundo inteiro e ainda assim eu vou morrer. Porque Jesus é a solução. Então não pode ter divisão, não pode ter pensamento, não pode ter muralha, não pode ter barreira, não pode ter impedimento entre mim e Jesus. E o Pedro, que acabaram de dizer que morria por Jesus, agora tem,
Jesus está lá na casa do sumo sacerdote e Pedro está lá olhando de longe o que está acontecendo. Será que ele está bem lá dentro? O que está acontecendo lá dentro? Jesus está buscando aqueles que vão enfrentar, não importa o que aconteça. Tudo aquilo que se levantar contra você, você tem que erguer a cabeça e continuar. Você tem que erguer a cabeça e entender que Jesus, aqueles que escolhem Jesus, eles sempre vão ter vitória. Pastor, aconteceu um monte de coisa comigo. Não importa, se Jesus estiver na tua vida, você vai ter vitória. Não importa o que aconteça, não importa o que pensam, não importa o que façam, não pode ter distanciamento entre você e Jesus. Aleluia. Quanto mais próximo você estiver, melhor vai ser a tua vida com Ele. A vida do cristão não pode ser superficial, porque nós estamos indo. Se nós não entendermos isso, nós estamos indo para um distanciamento espiritual, né? Estamos dormindo espiritualmente, indo para um caminho da queda espiritual. E isso não é bom, porque quando prenderam Jesus, o Pedro, que a primeira ação dele é pegar a espada quando prende e cortar a orelha de mal, e Jesus vai lá e conserta. E Jesus dá um alerta: Pedro, quem vive pela espada morre pela espada. Você não entendeu? É isso que Jesus está dizendo. Pedro, se tu está longe de mim, você vai morrer longe de mim. Se tu está perto de mim, você vai morrer comigo. Jesus está dizendo para nós que não pode ter distanciamento, intimidade. Nós olhamos para a pandemia e quanto distanciamento aconteceu na pandemia. E muitos não vinham para a igreja na época da pandemia. Mas se fosse convidado para um churrasquinho, um joguinho de futebol, inclusive nós jogávamos, eles iam. Eles iam de máscara, claro, mas iam. Sabe, é uma coisa sem sentido, porque a igreja também tinha distanciamento. Uma coisa sem lógica. Esse distanciamento espiritual, essa pandemia, estratégia de Satanás, ela matou muita gente espiritualmente. Muito cristão fervoroso se tornou frio, se tornou morno. A fogueira do céu já não arde mais no seu coração. A chama do Espírito Santo já não brilha mais, porque parece que está apático, está dormindo, conforme o apóstolo Paulo fala. Sabe, muitos não voltaram depois dessa pandemia. Isso não foi aqui, a gente tem percebido em todos os lugares. Muitos não voltaram depois da pandemia para a igreja, e outros não são mais os mesmos, perderam o fervor. Primeiro, Pedro disse que estava pronto para morrer com Jesus. Depois, já estava dormindo no momento da oração, no momento de estar ao lado de Jesus. Depois, Pedro já estava seguindo Jesus de longe. Olha a sequência que vai acontecendo na nossa vida. Olha a sequência que vai acontecendo na nossa vida. Nós vamos nos distanciando, e aquilo que Deus tem na nossa vida não acontece, porque nós vamos nos distanciando. E aqui eu não estou falando de igreja, aqui eu estou falando de estar próximo, na intimidade com Jesus. A revelação do Espírito Santo na nossa vida, quando estamos próximos, ela é tremenda. E Deus está dizendo: eu não quero um distanciamento com o meu povo. Eu não quero um distanciamento com meus filhos. Eu quero proximidade. O terceiro ponto: comunhão com os incrédulos. É o próximo passo das pessoas que estão. Porque nós olhamos para a vida de Pedro. Pedro já tinha voltado. Agora, nesse próximo passo, ele vai ter comunhão com as pessoas. Ele se assenta na roda dos escarnecedores.
E Salmo 1:1 diz assim: bendito, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não participa dessas coisas. E Pedro sabia disso. Mas na primeira oportunidade que ele tem, ele vai sentar onde? Na roda dos escarnecedores. Indo para o caminho da queda espiritual. Verso 55. Deixa eu ver se eu encontro aqui na minha Bíblia. Verso 55 desse capítulo diz assim: E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se também Pedro entre eles. Eram eles que estavam acusando Jesus, e Pedro estava lá. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu quero você na minha presença. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero estar mais próximo de você. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero que você entenda verdadeiramente o que é ser um filho de Deus. E Jesus disse para Pedro assim: Pedro, não é assim. Não é desse jeito. Eu quero ter intimidade com você. Não fala o que você não vai fazer. Eu preciso que você entenda que eu te escolhi, não para viver essas coisas, não para falar mentiras, mas para viver a minha palavra, para viver a minha verdade, para viver a minha vontade. Quando nós não entendemos isso, a nossa vida ela vai começar a cair. E daqui a um tempo, isso não é vocês. Isso se acontecer comigo, eu vou no mesmo caminho. Se eu ficar um mês sem vir 2 semanas sem vir na igreja, na semana seguinte, não vou não. Não vou não. Porque há uma decadência espiritual. E eu começo a perder a essência da palavra de Deus. Sabe? A palavra do Senhor fala que o fogo arderá continuamente no altar. Não se apagará. Fala assim: o fogo não se apagará. Sabe o que significa esse texto, queridos? Que está lá no Antigo Testamento. Você sabe o que significa de verdade? Muito simples. Que quando o fogo se apaga, ninguém tem mais a presença de Deus. Quando o fogo se apaga, a presença de Deus não está mais naquele coração. O apóstolo Paulo ele fala que o nosso coração é o altar do Senhor. Nós somos o templo de Deus vivo. E daí o que ele está dizendo, trazendo para o sentido espiritual nos dias de hoje? Quem é o templo onde o fogo não pode apagar? Quem é o templo onde o fogo não pode apagar? Eu. O fogo não pode apagar aqui dentro. É aqui dentro que o fogo não pode apagar. Essa chama, ela tem que estar tão viva dentro de nós, que nós temos que ter tanto ânimo de servir a Deus, tanta alegria de servir a Deus, que nada nos impede de falar da palavra, nada nos impede de viver a palavra, nada nos impede de proclamar, nada nos impede de renunciar, se tiver que nos humilhar, se tiver que fazer qualquer coisa, mas nós vamos continuar naquilo que nós fomos chamados, porque o fogo não pode apagar. Fala para quem está do teu lado assim: o fogo do Espírito Santo não pode apagar dentro de você. Dentro de você, fala para mim. É esse sentido que a palavra fala. Eu sou o templo do Deus vivo. Pastor, mas eu estou passando por muita dificuldade, eu não tenho vontade, porque você não alimentou a chama dentro de você. Porque o fogo foi se apagando um pouquinho. Em vez de você trazer mais brasa e colocar mais chama,
né, nesse fogo, acender esse fogareiro, fazer a chapa queimar, fazer a chapa ficar vermelha. O que você fez? Você deixou o fogo se apagar, não botou mais lenha. O que é a lenha, pastor? Palavra de Deus, oração. Uma pessoa que ora e que lê a palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, ela jamais vai se tornar apática, porque ela está ativa na presença de Deus. O Espírito Santo, ele está estreitando. Quando nós olhamos o que está acontecendo na sociedade de hoje, é só um pouquinho do que vai acontecer no futuro. Porque o esfriamento da igreja, quando muitos falam de avivamento, que vai ter o maior avivamento no Brasil, quando muitos proclamam tudo isso, na verdade é uma superficialidade entre os pastores, que a igreja, ela não é mais a mesma, ela não tem mais o fervor, ela já não ora mais, ela já não clama mais, ela já não deixa mais o Espírito Santo agir, ela já não deixa o fogo pegar, ela não deixa o Espírito Santo usar. Muitas vezes o Espírito Santo está movimentando uma pessoa ali e ela está lá retendo, porque ela olha o que um vai pensar, o que o outro vai pensar e assim por diante. Ela deixa de ser usada por Deus, porque ela está presa dentro do seu condicionamento, dentro da sua mente, dentro da sua vergonha, dentro do seu travamento espiritual. Deus quer usar, mas as pessoas não deixam, por vergonha, por medo que vão pensar isso e aquilo. Aí Deus não pode libertar quem não se permite ser libertado. É uma palavra viva. Quando nós falamos de avivamento, nós não estamos falando de movimento, nós estamos falando de palavra viva, palavra de Deus viva. Aquele que vier falar para mim que aonde tem um grande agito é avivamento, eu vou falar que é mentira, porque avivamento é palavra viva dentro de nós. A palavra de Deus tem que estar viva dentro de você. E se ela estiver viva, ela vai fazer você vencer qualquer coisa. Você não vai agir como Pedro, você vai agir como um bom soldado de Cristo. Convinha que acontecesse isso? Sim, para nos ensinar. Muitas vezes Deus não consegue fazer porque nós travamos a ação de Deus. E daí nós vamos de queda em queda. E o último passo da pessoa é o abandono da fé. Sabe, uma das coisas, eu tenho conversado muito com pessoas desviadas, e uma das coisas que fica muito claro para mim são esses passos. E aquela pessoa, quando ela está desviada, é tão difícil ela voltar. É difícil você trazer ela de volta. Mas dentro dela, todas elas têm a mesma coisa. Dentro delas, quando elas escutam um louvor que toca o coração delas, quando elas passam na frente da igreja e está acontecendo aquele culto lá, elas se arrebentam, elas choram, elas se angustiam, elas ficam tristes. Só que o domínio do inimigo é tão forte que elas não conseguem se levantar e voltar. E Deus está dizendo assim: eu quero ter intimidade com você. Aleluia. Não fale. Não siga esse caminho. Você nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer que nunca foi pregado. Eu poderia estar fraco espiritualmente. Hoje à noite eu preguei que você pode estar fraco espiritualmente. E você pode precisar tomar uma grande ação diante de Deus. Ele estava na frente, ao lado de Jesus, e ao mesmo tempo era o mais fraco da turma. Estar na igreja não significa estar bem com Cristo, filho. Significa uma coisa muito clara: eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Não siga esse caminho que pode te levar à morte.
Pode encerrar a programação. Quem vai ver aqui, Deus te abençoe. Seja uma palavra viva no teu coração. Em nome de Jesus. Estar aqui é só um passo. Porque todas as coisas cooperam